Meus amigos, com bom ar, boa noite. Nós estamos falando sobre a ideia em específico e vamos dar sequência, mas para facilitar um pouquinho, vamos utilizar de início algumas bengalas intelectuais. Então a gente vai falar por cima, a princípio, sobre crença. Crença é a convicção de que algo é verdadeiro e certo. Normalmente é uma avaliação pessoal que pode ser baseada em elementos racionais ou em uma sensação interna. A crença representa que você acredita em algo ou na possibilidade de alguma coisa. Como se formam as crenças? Elas são formadas com base naquilo que vemos, ouvimos e sentimos. Atentem para isso. Ao viver determinadas experiências repetidamente, o nosso cérebro fortalece e registra o resultado dessas experiências. E a partir de um determinado tempo, toma aquele resultado como verdade para outras situações semelhantes ao que foi vivido. E aí é interessante fazer uma diferenciação entre crença e valor. As crenças são suposições ou convicções julgadas verdadeiras a respeito de pessoas, conceitos ou fatos. Os valores representam o grau de importância atribuído subjetivamente a pessoas, conceitos ou fatos. Crenças e valores não são inatos e sim aprendidos, variando de acordo com a sociedade, a cultura e a época. E onde, em que lugar começam as crenças? Em todos os cantos do nosso mundo. Normalmente, as crenças começam a existir na mente humana com base em mitos, porque os seres humanos, historicamente, explicam as coisas que numa época não é possível explicar cientificamente, através do mito. Então, a gente vai esbarrar num tipo de crença que são as crenças limitantes. O que é isso? São bloqueios mentais. São pensamentos, interpretações que você toma como verdadeiros, mas que no fundo são falsas, ou pelo menos não são verdades absolutas. Ou seja, a pessoa toma para si certas verdades como se fossem verdades absolutas, quando na realidade elas não passam de algo imaginário. Então aí aquelas aulas, aquele bate-papo sobre imaginação é muito importante. Essas crenças impedem a sua vida de se tornar melhor. Como é que surgem essas crenças limitantes? Normalmente pela transmissão. Quando você é pequeno, criança ainda, e seus pais falam determinadas coisas e você automaticamente internaliza aquela coisa sem perceber. Como é que a gente reprograma as crenças limitantes? Aqui é interessante. O primeiro passo que pode ser dado no caminho da reprogramação de nossas crenças limitantes é prestar atenção às nossas aulas, principalmente aquelas sobre existencialismo. Ou seja, a gente vai aprender a assumir a nossa responsabilidade por tudo que nos acontece. Reconhecer que fomos nós que atraímos as situações indesejadas que experimentamos. E como é que se supera essas crises limitantes? Eu não ia falar isso, mas uma pessoa aí já ia querer perguntar, está até anotando lá. Então já vou colocar aqui rapidinho, bem por cima. Primeiro, identifique quais crenças limitantes o impedem de agir. É a análise, já vimos isso. Reconheça que é apenas uma crença. De que forma? Definindo. Conteste a sua própria crença. Então, forme uma ideia clara a respeito. É só você redefinir, ver as contradições que existem naquilo. E, em seguida, adote uma nova crença, ou seja, substitua a crença limitante por uma crença fortalecedora. Já vimos isso nas paixões. Vamos começar com a nossa aula falando sobre o juízo hoje. Vamos falar sobre a natureza do juízo e a originalidade do juízo. Como essa aula vai estar disponível para vocês depois, tudo anotadinho, bonitinho, eu sugiro que vocês prestem bem atenção. O juízo realiza uma síntese. Essa síntese não resulta, conforme já foi afirmado por muitos, como o Condillac, por exemplo, da presença de duas sensações simultâneas à consciência.
e nem, como quiseram os associacionistas, Hume e Stuart Mill, da simples associação de realidade que tem entre si uma relação de continuidade. Estas concepções pecam por fazer do juízo um processo de passividade. Nós falamos na última aula sobre a aparente passividade do juízo. Agora vamos explicar isso. Porque o juízo resulta, ao contrário, da aplicação do espírito ao real, para apreender e afirmar as relações das coisas entre si. Então, o espírito aqui age como juiz. Nós podemos falar que, mas muitos juízes se formam espontaneamente. Mas isso pouco interessa, porque o que caracteriza o juízo é o ato de afirmar uma relação entre ideias. Ato que não se encontra nem na justa posição mecânica das sensações e nem na associação espontânea de imagens ou de ideias. É o que eu falei com vocês hoje sobre a atividade do espírito agora, com as abstrações, com as ideias. E vamos falar um pouco sobre a natureza do raciocínio. Os filósofos que pretenderam reduzir o juízo a uma associação mecânica de ideias formularam a mesma tese a propósito do raciocínio. Mas essa teoria ela é igualmente insustentável, por ser o raciocínio autêntico o desenvolvimento da atividade intelectual e obra construtiva do espírito. E aí vamos falar um pouquinho agora, filosoficamente, sobre a crença, para a gente ter uma noção. Julgar é afirmar uma relação. Aderir ativamente a uma relação percebida. É esta adesão consciente que designamos pelo nome de crença. Este sentido técnico da palavra crença deve ser distinguido dos outros sentidos que são dados frequentemente à mesma palavra, tá? É empregado para designar uma simples opinião provável, creio que não vai chover, talvez amanhã faça sol. Um juízo aplicado a verdades certas, mas não suscetíveis de prova experimental, que é o domínio das crenças morais. Crença na justiça, no progresso, no primário do espiritual, por aí vai. E, enfim, as verdades que repousam no testemunho, seja humano, são as verdades históricas, ou como querem alguns, seja divino, que são as crenças religiosas. E aí temos que pensar do papel da inteligência e da vontade em cima da crença. A crença não depende da inteligência apenas. Ao contrário do que afirmava Spinoza, salvo nos casos em que a evidência é absoluta. É o caso do princípio de identidade que nós vimos, por exemplo. Porque nesses casos, ver e aderir ao objeto seria uma só coisa. De outro lado, a afirmação ou a negação são geralmente condicionados, em maior ou menor quantidade, por influências que provêm da sensibilidade ou da vontade e que se exercem sobre a inteligência. E a crença não depende também apenas da vontade, ao contrário do que afirmava Descartes. A prova disso está em que invocamos sempre, para justificar nossas crenças, não nossa pura vontade, mas sim motivos de ordem intelectual ou sensível. É muito comum.
E a crença depende, ao mesmo tempo, da inteligência e da vontade, mas de modos diversos. O papel principal e direto pertence à inteligência, que percebe a relação e lhe dá seu assentimento. A vontade pertence a um papel indireto. É ela que mantém e desvia a atenção, que aplica a inteligência ao objeto e repele as distrações, afasta os preconceitos e as paixões. Entretanto, professam-se tais ou tais doutrinas por não se ter jamais querido aplicar a inteligência ao exame das razões contrárias a essas doutrinas, ou ainda, porque elas encontram a cumplicidade de nossos sentimentos e de nossos interesses. Os sentimentos, eles podem exercer uma tal influência sobre o pensamento que eles organizam o raciocínio, não segundo as exigências lógicas do objeto, mas segundo a conclusão escolhida inicialmente. Lá nas primeiras aulas nós falamos sobre o justificacionismo. Você começar a defender um ponto de vista que até há poucos segundos você não se preocupava, não tinha ideia formada, e aí começa essa situação. E são muitas as pessoas que dão por demonstrado aquilo que desejam. E nesse caso, a inteligência vai abdicar da sua prerrogativa essencial. Eu gostaria que vocês comentassem de vez em quando alguma coisa sobre essas aulas. Por exemplo, eu falei agora há pouco sobre o preconceito e as paixões. E com relação ao preconceito, eu coloquei um dia desse, que uma sociedade sem preconceitos, ninguém se manifestou. Gostaria muito que vocês olhassem isso. Porque nós estamos num momento histórico em que você quer cancelar todos os preconceitos. Aparentemente, isso só tem consequências positivas, boas, maravilhosas. Será? Lá atrás, um pensador já havia se manifestado a respeito disso e eu coloquei para vocês. Estes conceitos que eu coloquei como bengala intelectual para vocês, era só para ativar a curiosidade com relação a esses detalhes, né? Então, a gente vai estudar futuramente o ponto cego e mais uma série de outras coisas que não serão encontradas com facilidade por aí. Então, algumas crenças limitantes a gente vai até estudar um pouquinho. Se bem que, se nós utilizarmos de bom senso, o pouquinho que a gente viu na introdução à lógica soluciona todo esse problema com relação a qualquer crença. Porque se você vai rever conceitos e vai redefini-los, você vai perceber o que é mito e você vai perceber o que é que não está sendo coerente, o que não há adequação na realidade. E, consequentemente, você percebe que isso está te perturbando, tá? Então, falando bem seriamente, eu acredito que só com aquelas noções de lógica que nós vimos lá atrás, nós temos em mãos uma arma tão eficiente, tão forte, que nos permite não nos preocuparmos com uma série de coisas. Eu hoje percebo que tem pessoas estudando em umas 10 disciplinas, pelo menos, fazendo cursos a nível superior até para resolver determinados problemas, que simples aulas de lógica resolveriam de imediato. Porque se você pega uma boa lanterna, ilumina o que está acontecendo, está bem armado para encarar aquilo, não tem com o que se preocupar, entendeu? Então, mais para frente, a gente tem volta nesse assunto da forma romântica que a gente tratou hoje, mas, como eu disse, eu quero que vocês atinassem muito hoje, no treinamento de hoje, nosso discurso de hoje, nossa discussão de hoje, sobre o juízo, especificamente, essa noção por cima do raciocínio, e nós estamos utilizando o termo crença como sinônimo, você percebeu, né? Pessoal, uma boa noite, um bom descanso para vocês, vida longa e próspera, paciência e perseverança. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Olá, boa noite.